verdade é que eu quero te dar uma chave para uma vida extraordinária em Deus. Algumas chaves, na verdade, mas é uma chave central. E para começar, eu queria colocar a foto da minha família aqui, se puderem. Então, esse sou eu com a minha esposa maravilhosa, Gisal. Alguns de vocês conhecem. O Johan, meu filho mais velho, a Connie, a Lisa e a Louise. E a minha filha, a Neném, aí estava com 10 dias, agora está com 2 meses, mais ou menos. E eu amo minha família, é um presente de Deus, é favor dele sobre a minha vida. E alguns olham para mim e falam que é sorte. Outros olham para a vida do pastor, né, o Jamie aqui com a Sara, e acham que é sorte. Olham para o pastor Tiago e para a pastora Daiane e falam que é sorte. E, como eu falei, eu creio muito que é favor de Deus na minha vida. Mas muito disso foi construído. E muito disso foi investido da nossa parte. E eu quero que você pegue uma chave, né? Eu tenho um pouquinho mais de, alguns anos mais do que vocês. Pelo número de filhos, vocês podem imaginar a minha idade. Então, brincadeira, eu tenho 37, não tem problema nenhum com isso. Mas eu quero que a gente medite num princípio muito simples mesmo, mas que na prática algumas pessoas têm desconhecido mesmo, ignorado isso. E é uma chave para você viver uma vida extraordinária com Deus. Eu geralmente falo de uma chave para viver o sobrenatural, e hoje eu quero falar uma chave para você viver uma vida natural extraordinária. E faz totalmente, o sobrenatural está incluído nisso. Mas eu quero que vocês abram comigo em Mateus 7, 24, acesse aí no teu aplicativo, ou abra na sua Bíblia. Mateus 7, 24, está aí. Jesus está concluindo um pensamento, ele estava falando dos falsos profetas, e ele volta, ele conclui falando assim, portanto, porque ele estava falando, né, de falsos profetas, e ele fala assim, quem ouve essas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces aonde? Na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato. Insensato é, né, uma pessoa que não pensa. Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto é muito conhecido, né, esse paralelo entre você construir a sua casa sobre a rocha e construir sua casa sobre a areia. E ele está falando aqui que a rocha é o quê? Sobre as minhas palavras e as pratica. Ou seja, as palavras de Deus. Amém? E teve uma estatística que me assustou. Eu vi na parte de casamentos. E ela falava assim que o número de divorciados, de pessoas casadas dentro da igreja e fora da igreja, são praticamente o mesmo. E a pessoa que fez a pesquisa, ela também ficou assim e falou assim, caramba, como é que pode? E aí o que ela fez? Ela pegou e fez uma nova pesquisa com os casais e fez novas perguntas. E qual foi a pergunta dele? O que vocês creem sobre casamento? E qual que foi a surpresa dele, ou não surpresa dele? Que aqueles que se separaram dentro e fora da igreja, eles acreditavam a mesma coisa sobre casamentos. Ou seja, o cara era crente em Jesus, mas ele acreditava como o mundo acredita sobre o casamento, e o resultado foi o mesmo. E aí, para mim isso é muito simples a interpretação, ou seja, eu preciso acreditar como Deus acredita no casamento. É muito óbvio, né? E vem muito desse texto. Agora, o que me chama a atenção desse texto, do que é feita a areia? Alguém sabe? Do que é feita a areia? Me ajudem aí. Partes da rocha, certo? O que para mim dá a entender é o seguinte, se eu construo a minha casa em partes separadas da rocha, em areinhas, em pequenas verdades aqui, que eu acredito em algumas, mas não no todo, o que acontece? Se bater alguma insegurança, alguma circunstância da vida, alguma dificuldade, como o Jamie falou aqui, que pode aparecer, o que vai acontecer? O meu alicerce não está fundamentado naquilo que é inteiro, rocha, sólido.
mas está fundamentada em algumas verdades separadas que não é o todo. E aí o que acontece com a minha casa? Ela cai. E agora eu vou contar alguns testemunhos para vocês. Um deles é muito engraçado, mas ao mesmo tempo expressa meu coração aqui. Quem tem aqui 19 anos? Vai lá, alguns. Com 19 anos eu estava namorando a minha esposa, essa que vocês viram ali, e fazia pouco tempo. E eu tinha acabado de passar por um avivamento na minha vida, eu estava apaixonado por Jesus. E eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu cheguei em 1 Coríntios 7. Vamos ali ler comigo. Não sei se deu tempo de colocar aí. 1 Coríntios 7. Não sei se deu tempo, vou ler aqui para vocês. Paulo estava ali falando sobre o casamento. E aí ele chega num momento que ele vai falar e vai dar uma ordem. Que diz assim, 1 Coríntios 7. Você pode abrir comigo lá. Está ali já? Ok. Paulo está falando o seguinte para o pessoal da igreja. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. E de acordo com o chamado de Deus, essa é a minha ordem para todas as igrejas. Sabe o que ele está falando aqui? De estar casado ou estar solteiro. E aí ele continua. Olha para o próximo versículo ali que eu pedi para você, que acho que é o 1 Coríntios 7. Continua o próximo versículo. E ele fala o seguinte: se você é solteiro, continue solteiro. E eu comecei a ler aquele negócio e falei assim: caramba, como assim? Né? E aí no versículo 7 ele fala assim: eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejos. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que é a esposa. E aí ele continua falando do casamento. E eu, naquela minha imaturidade de fé e ao mesmo tempo apaixonado por Jesus, eu peguei e fui falar com o meu pastor. Eu fazia um discipulado com o meu pastor na época. Eles são bênçãos na nossa vida, amém? Os nossos pastores. Graças a Deus por nossos discipuladores, amém? E aí eu cheguei para ele e falei assim: olha só esse texto, eu acho que eu vou pedir para a gente terminar o namoro. Porque olha só, Paulo está dizendo que eu tenho que, para servir a Deus, eu tenho que ser solteiro. E aí eu fui naquela ingenuidade da fé cristã, mas eu era apaixonado por Jesus. E eu falava: Jesus, eu estou disposto a abrir mão da minha namorada, porque eu quero servir a Ti. E aquilo foi assim, queimando meu coração. Eu cheguei para o pastor e meu pastor falou assim: calma, filho, calma. Essa aqui é a única menção na Bíblia, e é bom que a gente aprenda sobre a interpretação bíblica. E a condição que Paulo estava ali, no contexto que ele estava, o que ele estava falando, na urgência do evangelho que tinha na época. E ele deu esse conselho. E meu pastor falou assim: mas toda a Bíblia ela fala sobre a bênção do casamento. Então é bom que você se case. E eu saí dali mais aliviado, né? Falei: ai, tão bênção namorar e tal. E aí, meses depois, Deus ministrou para mim e falou assim: sabe aquela hora que você abriu mão do teu namoro? É ali que você, na verdade, ficou pronto para namorar. Porque mais importante era estar comigo do que com a tua namorada. E foi muito forte aquilo para mim. E ao mesmo tempo confirmou que eu estava no caminho certo. Então, isso não é uma doutrina, mas pare para pensar. Você vai estar pronto para namorar quando o mais importante foi Jesus, acima da sua namorada. E você esteja disposto a abrir mão até disso para servir ao Senhor. Mas ainda bem que Deus usou aquele pastor. Eu já estou casado com a minha esposa maravilhosa e eu tenho os 4 filhos, dou graças a Deus por isso. E é isso, né? Então você acaba passando por essas situações. Mas o que eu quero ilustrar nessa minha historinha até engraçada é que quanto você está disposto a abrir mão daquilo que você está vivendo quando você é confrontado com a palavra de Deus? Quanto você abre mão disso ou não? Eu lembro que na minha adolescência tinha áreas da minha vida que eu não queria abrir mão para Deus. Então, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu queria continuar olhando as menininhas, sei lá, queria continuar pensando de uma maneira. E eu pensava, sabe o que eu pensava? Porque se eu entregar isso para Deus, o que será que Ele vai pedir para mim? O que será que Ele vai tirar de mim? E agora eu quero interagir um pouco com vocês.
Eu queria que você, no seu lugar, feche os seus olhos. E eu quero que você imagine Jesus. Se você fosse fazer uma pintura de Jesus, como que ele se pareceria na sua mente? Como que Jesus se parece para você? É simplesmente um exercício. Só imagine como Jesus é. Ok. Agora eu quero pedir que você coloque a primeira foto de Jesus ali. Era assim Jesus que você viu ou não? Esse Jesus foi pintado para nós historicamente por mais de 500 anos. Pela igreja histórica. O que esse Jesus comunica para a gente? Dor, sofrimento, fraqueza, certo? Ok, passa para o próximo Jesus. Olha outra mentira que a gente às vezes acredita. Essa aqui pinta a realidade ou não? Mas às vezes na nossa cabeça parece que a briga com Deus e o diabo é assim. Eu gosto de ilustrar aqui. Quantos aqui gostam de filme? Sabe aqueles filmes de Hollywood? Que você vai assistir no cinema e aí começa aquele filme de ação. E aí você tá lá, começa o mocinho, né? O super-herói, todo feliz, bonitão. E aí ele encontra aquela moça, começa o romance. E aí de repente entra o inimigo. E aí o inimigo começa a atacar. Quanta porcentagem do filme o inimigo ganha do filme? Do inimigo. O inimigo começa a atacar. Quanto tempo do filme, em porcentagem, o inimigo ganha no filme? A maior parte, certo? O inimigo vai ganhando e o bonzinho do herói, ele vai tentando, mas sempre perde. Vai tentando e sempre perde. Aí no final, por um milagre, por uma coincidência, o que acontece? Ele ganha. E aí o que acontece? Acaba o filme. Como que acaba o filme? O herói com o romance, caminhando na praia, arrastando a perna porque está machucado, né? Ou na cama do hospital, né? E ele ganha lá o beijo da mulher e tal. E aí a gente acha que a nossa fé cristã é igualzinha. Eu aceito Jesus e agora eu estou dentro de uma batalha. E o inimigo é super forte. E a gente acha que Jesus está na batalha com o inimigo. Não, Jesus venceu o inimigo. Amém? E eu estou com ele assentado nas regiões celestiais. Mas o que o inimigo quer que você pense que o diabo é assim e Jesus é assim. Pode passar o próximo Jesus, por favor. Aí eu posso ter essa visão de um Jesus, gente boa, brother, amigão, ou o próximo ainda, um Jesus felizão, né? Alguém já imaginou Jesus felizão assim, dando risada? Esse é o Jesus que eu creio. O Jesus que ele está feliz comigo e ele ama dar coisas boas aos seus filhos. Olha o próximo. Agora vamos ver Deus. Como é que você vê Deus? O que é essa imagem de Deus que também foi pintada por séculos na nossa cabeça? Na verdade, na história da humanidade, obviamente. O que ele transmite para você? Ira. O que mais? Não é um cara muito gente boa, né? Se esse cara falasse, vem aqui, vamos ter intimidade. Olha lá, ele está pronto para te dar uma, né? O próximo, Deus. E esse aqui? Esse é um pouco mais gente boa. Mas olha a distância dele da terra. É um pouco distante. Tem mais um de Deus aí ou não? E esse? Esse é outro. Mais tranquilão assim. Mas o que eu quero dizer para vocês, pode deixar. Acho que não tem mais nenhuma, né? Não. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Que eu estava enganado. Eu acreditava que Deus, ele ficava longe e quando eu me aproximava, ele sempre estava me cobrando de algo que eu não estava fazendo. E aí falavam, não, mas você tem que ter intimidade com Deus. E eu falava assim, como é que eu vou ter intimidade com Deus assim? O cara está sempre me cobrando, sempre estou em falta com ele, né? Você sabe aquele amigo que você está devendo um negócio? E você vê do outro lado do salão, o que você faz com ele? Alguns vão pelo outro lado, já sai fininho, ou o outro fala assim, cara, puxa, estou devendo, é legal ou não? A imagem que você tem de Deus determina como você se relaciona com Ele. E Deus, Ele é bom. E Deus, Ele é bom. A gente acabou de cantar isso.
Fale para a pessoa que está do teu lado: Deus é bom, sempre. Deus é bom quando você errou. Deus é bom quando você acertou. Deus é bom quando você não é bom. Deus é sempre bom. Amém? Amém. E aí eu escutei uma frase do John Bevere. Quantos conhecem o John Bevere? É um autor bem famoso. E perguntaram para ele assim: John, como é que você escreve tantos livros bons? Como é que você chega nessas, eles chamam de revelações da palavra. Como que você chega nisso? E aí ele chegou para ele e falou assim, parou para pensar. E ele falou assim: sabe uma coisa? Eu descobri um princípio. Eu descobri que a palavra de Deus, ela é a verdade. E quando eu encontro uma verdade de Deus, às vezes eu não entendo ela de primeira. Eu não entendo por que eu tenho que me guardar no sexo para o casamento. Eu não entendo por que eu não tenho que mentir, eu não posso mentir. Às vezes eu não entendo por que isso é assim. Aí ele falou assim: mas eu entendi que é a verdade. Então eu não preciso entender para caminhar nela. E aí ele falou assim: e ao caminhar na verdade, eu começo a entender. Ao caminhar na verdade, eu começo a entender. E esse é o princípio que eu quero te trazer hoje. Caminhe na verdade sem entender. Tiago 1:21 diz assim: humildemente aceitem a palavra de Deus. Olha lá, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. O que significa você humildemente receber a palavra de Deus? Quando você acha que você é o dono da verdade, vem alguém com um pensamento diferente e você não recebe. Por quê? Porque eu já sei. Humildemente significa: eu olho para a palavra, olho para um princípio, olho para o que o pregador está falando, e eu posso falar assim: cara, eu não entendi isso aí, mas eu humildemente, eu recebo a palavra de Deus e deixo ela germinar no meu coração, ao qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra, ela tem um poder dentro dela para trazer salvação na sua vida. Lucas 10:27 diz assim: perguntaram para Jesus, qual que era o maior mandamento, e ele falou assim: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ama ao próximo como a si mesmo. E aqui a chave aparece mais uma vez. Quantos aqui entregaram o seu coração a Jesus? Amém? Você ama o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Sabe o que significa amar a Deus de todo o seu entendimento? Você sabe o que significa ou não? Eu vou pedir para você colocar o próximo versículo, Romanos 12, versículo 1. Você já leu esse versículo várias vezes, mas significa isso aqui, ó. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Significa o seguinte: que você pega e você vai amar a Deus de todo entendimento. Aquilo que eu penso, eu submeto à verdade de Deus. E sabe aquela sorte que eu falei, que tem na vida dos pastores, a sorte que tem na minha vida? Muito vem de se submeter, sem entender. Eu vou manter esse princípio. O mundo diz isso aqui, mas eu ofereço sacrifício de abrir mão do meu entendimento. Eu humildemente me submeto à palavra de Deus, humildemente me apoio na verdade de Deus. Eu coloco o meu fundamento na rocha e não em partes daquilo que eu quero acreditar. Eu não pego só a parte da fé cristã que me faz sentir bem, ou que, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Não, eu pego tudo e eu me submeto, mesmo sem entender, porque é um sacrifício vivo. E aí o que acontece? Tem uma promessa com isso. Pode passar o versículo 2. Não se amoldem o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, nesse processo a sua mente está sendo renovada, nesse sacrifício. Eu abro mão das mentiras que eu estava acreditando, abro mão dos enganos que eu estava caminhando, que eu nem sabia que eram enganos, porque a vida inteira eu acreditei nisso. E aí eu peguei e eu me submeto e recebo humildemente a palavra de Deus. E aí o que acontece? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Essa é a chave para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É você submeter a verdade de Deus, mesmo não compreendendo. E sabe que isso tem a ver com o ID? Quanto vocês acham que eu tinha certeza absoluta que alguém ia ser curado aqui hoje? Não tem como saber. Mas o que acontece? Eu me submeto àquilo que Deus está falando e eu faço, e eu vou em fé. E aí eu experimento a vontade de Deus para essa noite. Como que você tem a certeza, aqueles que tiveram aqui hoje o treinamento à tarde, que aquilo que Deus está falando para você é de fato algo para a pessoa? Você não tem certeza até que você fale, até que você obedeça, até que você submeta, até que você se arrisque e vai lá e ouse, e aquilo acontece. Eu perguntei, né, teve uma pergunta hoje à tarde, falei assim, mas como que eu sei que a vontade de, né, aquilo que Deus está falando na minha cabeça é meu ou é dele? E eu perguntei para ela assim, você já testou? Sim, eu testei. Falei, dos testes quanto? Ela falou, 95% é Deus falando. E é esse é o ponto, tem que obedecer, tem que se submeter à verdade. E essa palavra parece assim meio, sei lá, meio pressão, meio, né? Esse cara está querendo que eu faça isso, faça aquilo. O fato é que eu estou compartilhando algo que trouxe muita liberdade na minha vida. Muita liberdade na minha vida. Vocês não imaginam o quanto de liberdade isso trouxe na minha vida. Hoje eu vejo curas praticamente todos os dias da minha vida. Eu vejo Deus usando a minha vida diariamente. E eu atribuo isso muito a esse princípio aqui. Eu decidi entender que de fato a Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores que os meus. Que os pensamentos dele sobre a minha vida são de paz e não de mal. Então, que os pensamentos dele são de um futuro para a minha vida. E aí o que eu fiz? Eu comecei a submeter. Agora, se eu tenho uma visão de Deus, aquela lá, sabe o que eu faço? Sabe aquela pregação que alguns de vocês já ouviram? Tem uma área da sua vida que você ainda não entregou para Deus. Sabe essa pregação? Ela só faz sentido se você não vê Deus como um Deus bom. Sabia? Eu faço essa brincadeira, né? Nada contra um carro 1000. Mas pense que você tem um carro 1000 e alguém vem para você e fala assim, me dá essa tua chave do carro 1000 que eu vou te dar um outro. E você sabe que é uma Ferrari. Quantos dariam a chave? Obviamente, né? E às vezes a gente fica assim segurando na chave do carro 1000. Não, deixa que esse aqui eu já sei dirigir. Não, esse aqui eu já conheço, eu já sei as falhas dele, onde está quebrado ou não. Não, deixa eu ficar aqui com a chave do meu carro 1000. Meu irmão, eu tenho planos de paz para a tua vida na área sexual. Filho, eu tenho planos de futuro para a tua carreira. Não, mas deixa eu segurar aqui. Não. Percebe que você acha que ele vai... Sabe, alguns pensam que a hora que você vai dar para ele essa chave, ele vai tirar e vai deixar você sem. Ele fala assim, não, se eu der a minha área, né, vou bater aqui de novo na área sexual, ele vai tirar de mim e não vou mais ter essa área. Não, ele tem uma Ferrari para você. E se você aprender a lidar com isso, o teu casamento não vai ser sorte. Vai ser algo que você fez debaixo do que você creu na verdade da palavra de Deus. E você está fundamentado sobre a rocha. Onde você sabe onde você está construindo, você sabe para onde você vai. E você sabe se submeter e Deus vai te dar algo extraordinário. Eu creio que muitos de vocês já foram para frente em vários apelos para entregar o seu coração a Deus. Eu creio que muitos de vocês já foram em apelos e a tua vida não mudou. E fala assim, mas cara, eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. E você entregou teu coração, você declarou, eu te amo Jesus, eu quero você na minha vida. E eu creio que hoje é uma noite profética para você. De você dizer, hoje eu vou entregar meu entendimento a Deus. Eu vou decidir abrir mão do que eu penso para receber uma realidade superior de pensamentos. Eu vou deixar de acreditar em pedacinhos do Evangelho. Eu vou crer em todo o Evangelho. E eu quero que você me dê um voto de confiança. Porque Deus é bom. E eu quero que você experimente que Ele é bom. E eu quero que o voto de confiança que eu quero te propor hoje é que a hora que você abrir mão daquilo que você sabe, que você talvez
não quer abrir mão do teu entendimento, não quer sacrificar um sacrifício vivo, eu quero que você confie em mim. Eu vou te dizer que Deus vai te dar algo muito maior, muito melhor, muito superior. Você nem imagina aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Eu falo isso de experiência própria, porque eu não era para estar aqui. Não dá tempo de eu contar minha história aqui, mas eu quero te convidar a isso. E se você nem entregou seu coração ainda a Jesus, ou a sua vida a Ele, esse é o teu dia também. Quantos aqui querem uma vida extraordinária? Uma vida boa, perfeita e agradável, como é a vontade de Deus para a tua vida? Amém? Então eu quero que você feche seus olhos nesse momento.